Boa noite. Em meio a tantos problemas, tantas dificuldades no mundo atualmente, no Brasil, em São Paulo, a Opinião Nacional de hoje vai abrir um espaço para conversar sobre a felicidade. E o nosso convidado é o psicoterapeuta Flávio Gicovati. Boa noite, Flávio. Boa noite. Tudo bem? O Flávio acaba de lançar mais um dos seus livros. Esse se chama Dá para Ser Feliz Apesar do Medo. Primeira pergunta provocativa. Isso é um livro de autoajuda? Não é. Parece, né? Você sabe que a gente um pouco aprende com os anos a dar uns títulos um pouquinho mais atraentes, né? Mesmo quando o livro não é de autoajuda. Aliás, os títulos mais recentes dos meus livros, eu não posso nem responsabilizar a editora, porque as sugestões são minhas. Eu gosto de um título que seja honesto, mais atraente. Eu escrevo sério, mas eu escrevo de uma forma para ser inteligível para todo mundo. Então, não são livros para especialistas, são livros para todo mundo ler. E, nesse sentido, é interessante que ele seja também fisicamente, visualmente e até mesmo em termos de título atraente. Perfeito. E esse livro se propõe a colaborar com algo que é muito difícil, que é que o ser humano entenda melhor o seu próprio software, não é isso? Que entenda como é que ele funciona. E, para isso, o tema principal é a questão da felicidade. Você pode contar o que é esse medo da felicidade? Então, o medo da felicidade é um dos temas que eu venho perseguindo desde o fim dos anos 70, a propósito de um fenômeno que é o medo do amor. Né? O grosso do meu trabalho nesses últimos 30 anos, Alexandre, você é um pouco testemunha, pelo menos em alguns momentos dessa história, ele gravita em torno da questão do amor e da sexualidade, mas principalmente do amor. E a grande verdade é que, historicamente, a grande maioria das pessoas, quando se encantam sentimentalmente para valer, não ficam juntos com a pessoa amada. Elas, por razões que tradicionalmente eram atribuídas a fatores objetivos, né? Impedimentos familiares, o fato de serem pessoas casadas, diferenças raciais, religiosas, o que fosse, gerava motivos externos, aparentemente causavam a separação dos que se amam. Mas a verdade é que esses motivos externos praticamente desapareceram e os casais que se amam continuam quase que sistematicamente se separando. Ou seja, as relações que terminam em relações conjugais não são as melhores. As grandes histórias de paixão, que são por afinidade, com encaixe muito bom, etc., as pessoas na hora H fogem, evitam esse encontro amoroso. Então, isto gerou em mim uma ideia de que existia medo do amor. Depois é que eu generalizei para o medo da felicidade. Quer dizer, parece que... E aí fui começando a pensar mais e vi que, por exemplo, todo pensamento supersticioso tem a ver com isso. As coisas estão muito bem, as pessoas estão felizes, começam a bater na madeira, fazer rituais de proteção de todo tipo contra uma iminência de tragédia que parece que começa a perseguir a pessoa quando está tudo bem. Fora todos os outros problemas que tornam a felicidade tão difícil, acaba sendo o maior e o último e o maior de todos os obstáculos, porque se o indivíduo conseguir equilíbrio sentimental, boa saúde, estabilidade financeira, uma boa evolução emocional para lidar com frustrações e contrariedades, uma boa evolução moral para não ser nem excessivamente egoísta, nem excessivamente generoso. Conseguir tudo isso ainda tem que conseguir aguentar com a felicidade, sem morrer de medo e sem fugir dela. Você, quando começa a contar essas suas reflexões, esse livro, você parte de uma contestação de um princípio aceito na psicologia, que é a existência de dois instintos, um instinto voltado para a vida e outro voltado para a morte, que é uma das descobertas do grande mestre Freud. E você acredita que isso não seja uma coisa biológica e pré-determinada e que as pessoas tenham realmente, e que isso possa ser a explicação desse medo de ser feliz, porque seria então o seu princípio de autodestruição que estaria destruindo a sua capacidade de ser feliz. Como é que isso é dentro da psicologia? Essa é uma visão nova que você defende e que é muito diferente do que é aceito entre os psicólogos? Você sabe, a psicologia é uma área complexa, né?
porque existem correntes, existem doutrinas, existem pontos de vista muito consolidados, como esse da psicanálise, que é um dos, porque tem vários outros. Esse é o mais divulgado, mais difundido, mais... eu não diria nem popular, porque a maior parte das pessoas que fala dos assuntos ligados à psicanálise, a não ser os psicanalistas mesmo, também não entende muito bem do que fala. Mas, de fato, a ideia de um instinto de morte... Desculpe. A ideia de um instinto de morte não é uma ideia que me atrai muito, porque significaria que existe no ser humano uma tendência na direção de buscar uma paz e uma serenidade, que é essa ideia, né, que só se encontraria na morte. E que, ao mesmo tempo que o indivíduo busca esta paz, o que é verdade, né, também neste caminho da busca da paz estaria embutido a uma série de tendências autodestrutivas que seriam ligadas à ideia de sabotagem desse software da destruição. Isso. Na minha cabeça, tudo isso tem a ver com o nascimento e não com a morte. E é uma ideia própria. Eu não vou dizer para você que é uma ideia universal, porque não é. Muitas das coisas que eu penso, só eu que penso. Mas eu estou pensando isso e divulgando há mais ou menos 30 anos. Sim. E também ninguém chegou para dizer que eu sou maluco, nem para contestar muito. Então, provavelmente, alguma... E está calcado também numa vida experiência voltada para a experiência diária dessa Trabalho 12 horas por dia, atendi já quase 8 mil pessoas, eu só vivo para isso. Né? Então, evidentemente, não é que eu tirei isso não é um coelho tirado da cartola. Claro. É o fruto de muita experiência e alguma reflexão. Claro. Alguma leitura também. Mas, na realidade, o que eu penso é assim, que tudo isso está ligado com o nascimento e não com a morte. Eu acho que a criancinha se forma dentro do útero. E ela se forma numa situação de harmonia e de paraíso. Numa harmonia e paraíso, inclusive, que é registrado do ponto de vista até do pensamento religioso. Quer dizer, no Gênesis aparece a ideia de que a vida começa no paraíso, né? Que seria o momento uterino. Então, está tudo em ordem, tudo redondinho, tudo bonito.